Aqui entrou. Foi, agora. Oi, Oi, Dani. Boa tudo tarde. bom? Tudo bem? E Boa você? tarde. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas no computador eu acho que só deixam a gente assistir, né? Ah, é, por isso que eu não estava conseguindo te convidar. É, eu acho que é. Eu acho que só para assistir. Acho que para transmitir eu não consigo. É, Dani, então, eu estava vendo que se fosse pelo computador, talvez eu conseguisse fazer sem o fone, né? Tá dando eco a minha voz ou não? não, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, que bom. Tá funcionando, tá bem. Boa tarde, né? Queria começar te agradecendo aqui por disponibilizar aqui seu tempo para dividir um pouquinho de prática aí com a gente. Eu acho é melhor que você mesmo se apresente, porque eu ia dizer que seu currículo, se a gente entrar no seu Lattes, minha filha, é tão extenso que a gente ia passar o dia todinho aqui só falando do seu currículo. Então, acho melhor você se apresentar, né? A gente, só vou dizer, né? Como eu conheci Dani, a gente se conheceu porque Dani é uma das diretoras do Centro Brasileiro de Mindful Eating, né? E a gente se encontrou, acho que primeiro no congresso, né? Acho que a gente se conheceu no congresso brasileiro de Mindful Eating. Depois a gente fez o retiro juntas, porque Dani estava lá traduzindo, faz a tradução simultânea de Lynn Rossi, que é a, a psicóloga que criou o protocolo, né, de Mindful Eating, que eu sou formada. E aí a gente segue aí em contato, trocando um pouco sobre Mindful Eating, mas Dani também é instrutora de Mindfulness e entende muito do assunto, e foi por isso que eu convidei ela. Então, sou com você aí a palavra, para você se apresentar e falar um pouco aí do que você já sabe tanto de Mindfulness. Super obrigada, Luna. Fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui conversando. E eu acho que, bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou a Daniela Araújo. O meu perfil, como vocês podem ver, é o Semente Mindfulness, que é o serviço através do qual eu ofereço meus grupos, meus cursos. E como a Luma falou, eu faço parte da diretoria do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Hoje em dia somos 4 diretoras, eu sou uma delas. E eu trabalho com Mindful Eating já desde 2014. Conheci Mindful Eating na época do meu doutorado, quando eu estava fora do Brasil, em 2009, mas trabalhando como instrutora é mais recente. E, na verdade, eu entrei para o mundo do Mindfulness por causa do Mindful Eating, porque eu sou, na verdade, antropóloga de formação, não sou psicóloga, não sou nutricionista, mas eu trabalho com a questão da alimentação e o tema de transtorno alimentar desde 2001 já. Então, essa é a minha área de Bastante. paixão, é a minha área de pesquisa e é a área que eu mais gosto de trabalhar, embora eu trabalhe com mindfulness em geral também. Fala um pouco, Dani, assim, de alguns protocolos, porque eu acho que tu tem uma formação bem ampla, né? Em vários protocolos. E talvez falar um pouco, né? A gente hoje, na verdade, o meu convite foi muito por uma queixa geral que eu tenho visto, assim, das pessoas que eu atendo, e em geral até de amigos que têm pedido ajuda, porque nessa hora, né, as pessoas recorrem a gente que é mais assim, que, poxa, eu sei que Luma cuida um pouco aí da alimentação, meu Deus, eu tô comendo tanto, ou, eu tô tentando meditar, eu já medito e não tô conseguindo. Então, eu pensei muito em Dani também, porque tem um protocolo que fala muito desse mindfulness que não precisa, digamos, ser nessa posição formal, sentado em posição de lótus, né? Dessa atenção, eu digo assim, de estar parado, né? Inerte, Uhum. para a gente fazer a prática de mindfulness, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco desse protocolo, né? Que você também é instrutora, né? E oferece também, faz parte da equipe da Tamara. E se pudesse falar um pouquinho dele, de como é esse mindfulness, digamos, quase que em movimento, ou para pessoas, digamos assim, mais ansiosas ou estressadas.
Então, às vezes a gente usa muito, né? A gente que é instrutor de mindfulness, a gente usa muito essa palavra protocolo. Uhum. Mas para quem não é, às vezes pode ficar É muito verdade. esquisito, né? O que é protocolo? Não É é um verdade, é papel que às verdade. vezes você tem que entregar em algum lugar. E essa palavra protocolo, na verdade, o que a gente usa é para dizer, falar dos programas de Mindful Eating, ou de Mindfulness em geral, né? O primeiro que foi criado no contexto de saúde no Ocidente é um programa chamado MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, que é a base da grande maioria de todos os outros programas de mindfulness que foram criados depois. E o MBSR foi criado pelo John Kabat-Zinn, que é biólogo de formação, não é médico, não é psicólogo. E a partir desse programa surgiram os outros, né? E foi o primeiro programa que teve essa intenção de ser voltado para usar mindfulness para a melhoria da saúde, e ele teve essa estrutura de encontros semanais, que Uhum. é o modelo que passou a servir para a maioria dos outros programas de Mindful Eating. Essa formação específica a que a Luma se referiu é uma formação de Mindfulness que eu fiz, que é os fundamentos neurocognitivos para professores de Mindfulness. Tem o nome em inglês porque a idealizadora dessa formação e a principal professora é a doutora Tamara Russell, que é lá da Inglaterra, do Mindfulness Center of Excellence de Londres. Mas a Tamara, ela tem um protocolo dela, que é o BMT, o Body Mind Training, que é todo baseado em movimento. Mas a formação dela não é só uma formação nesse protocolo. Ela é uma formação nos fundamentos do mindfulness, porque ela está se aproximando de uma nova geração, né, Mindfulness 2.0 ou 3.0 talvez, Uhum. que é tentar desenvolver um ensino de Mindfulness que não fique preso à ideia do protocolo. Legal. Porque até o momento o que a gente tem são esses programas e são protocolos, e a gente usa essa palavra protocolo porque esse é o termo científico. Então, a gente faz aqueles estudos científicos com grupo controle, um grupo que está passando pelo programa e depois avalia os efeitos nas pessoas, compara os resultados. E aí, para você fazer isso, você precisa seguir à risca o que diz, né? Todo mundo tem que dar o programa igual para comprovar a eficácia. É por isso que Uhum. chama protocolo. É para Uhum. medir a eficácia científica. E qual que é o grande problema dessa história de protocolo? É que Kabat-Zinn criou a MBSR lá em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, em uma determinada época. Às vezes, o público no Brasil, o contexto brasileiro é muito diferente. Uhum. Ou, às vezes, acontece uma pandemia de dimensões mundiais e o contexto do mundo fica diferente. E aí, o contexto para o qual aquele protocolo foi desenhado é outro. E aí, o que você vai fazer? Não vai servir? Uhum. Né, já que as condições não mudaram, porque o protocolo, a maioria dos programas de mindfulness, eles são indicados para situações em que as pessoas não estão em uma situação de crise, não estão em uma fase aguda e não tem Uhum. uma sintomatologia mais aguda. Uhum. E o contexto atual é exatamente uma O situação de contrário. crise. É. E é uma situação de crise em que a gente está procurando manter o distanciamento social e tem poucos recursos, menos recursos do que a gente teria em outras situações para administrar o mal-estar que vai surgindo. Sim. E aí a gente pensa, bom, mas se os protocolos de mindfulness que a gente tem não são indicados para a crise, o que a gente faz nessa hora? A gente não vai oferecer mindfulness no momento que as pessoas mais precisam? Isso. E o que eu acho interessante desse programa e dessa abordagem
da doutora Tamara, primeiro que o programa BMT ele foi criado pensando em pessoas que tinham condições de saúde mental que eram mais graves e de longa duração, para quem os protocolos habituais de mindfulness eram contraindicados. Então, ele E já como foi pensado neurocientista, para isso, né? Ele já começou já sendo foi pensado para isso. pensado para esse público e foi testado nesse público. Um Uhum. dos lugares em que esse protocolo foi testado pela primeira vez foi o manicômio judiciário, para vocês entenderem o tipo de gravidade das condições que as pessoas para quem esse protocolo foi testado tinham. E eram situações em que as pessoas estavam internadas. Então tinha uma situação de confinamento. Sim. E como neurocientista e como psicóloga, a ciência que ela utilizou para criar esse programa e para criar um modelo no qual a formação dela se baseia, foi de procurar práticas que fossem mais seguras e que fossem eficazes para pessoas ou situações que fossem mais agitadas, mais graves. Uhum. Então, ela gosta de dar uma definição do que é mindfulness como um desenho de uma gangorra. E aí, mindfulness, deixa eu só desligar o meu computador que está pitando aqui. Então, assim, mindfulness é tudo aquilo que consegue deixar a gente mais presente, mais gentil e compassivo, e mais capaz de escolher. Quando habitualmente, especialmente em situações de estresse elevado, a gente fica mais distraído ou disperso, reagindo automaticamente, e em geral a gente fica se julgando, se condenando, ou julgando e condenando a situação, o que está ao nosso redor, e tentando consertar ou resolver, em vez de ser gentil e compassivo e acolhedor. Verdade. Então, eu gosto muito dessa definição, porque ela é bem concreta. É. E ela coloca o mindfulness como algo que é um processo dinâmico. Sim. Né? Não é aquele lugar da iluminação, da presença, que você chega e fica lá. Ele é algo que constantemente a gente está exercitando para procurar aumentar o lado mindfulness da balança e diminuir o lado estresse, desatenção, distração da balança. Torna algo, parece que mais possível, né? Quando a gente fala dessa forma, do que quando a gente vai pensar nessa coisa do mindfulness, não julgamento. Assim, óbvio, é importante tudo isso, mas dessa forma que você define, me parece mais acessível. Eu acho que dá mais conforto para quem está começando, ou até para quem está com dificuldade de se manter nas práticas, né? Sim. Porque às vezes a gente escuta essa definição de mindfulness do Kabat-Zinn, né? Que é mindfulness como que é? Um momento de abertura, perceber o que notar o aqui, o agora, Eu sem não vou julgamento, com lembrar abertura. literalmente, né? Mas trazer a intenção de forma intencional para o momento presente, momento a momento, com a qualidade de abertura, aceitação e não julgamento. Algo mais ou menos assim. Uhum. Eu ouvi essa definição no primeiro dia da primeira aula no primeiro curso de mindfulness que eu fui fazer. Eu fui entender essa definição, ó, muito depois, porque é uma definição que você só entende depois que você já aprendeu mindfulness. Sim, geralmente. Porque você, na verdade, se você traz isso de início, você vai ficar muito tentando explicar essa definição, muito mais do que tentando chegar nesse estado de mindfulness. Eu acho que seria isso, assim, desse acessar, né? Não é um negócio que acontece no raciocínio. Ele é uma prática Sim. que acontece na gente por inteiro. E acessar isso que é a questão, né? E o mais legal é que a neurociência explica isso. E
a base desse modelo neurocognitivo de mindfulness com o qual a Tamara trabalha mostra que trabalhar através do corpo é muito eficaz no mindfulness. E isso é importante dizer. Prática de mindfulness em movimento não é uma prática de segunda categoria. Não é uma prática meio café com leite que a gente vai fazer só porque a gente não está conseguindo ficar sentado, porque ficar sentado é a prática mais avançada, a melhor de todas. Mas se não dá, já que não dá, a gente, se não tem tu, vai tu mesmo? Uhum. Não é um caso desses. A prática de movimento ela é super eficaz porque, inclusive, tem eu acho que é um biólogo, um neurocientista, que falou que a razão do cérebro existir é o movimento. Muito bom. Evolutivamente, nas espécies animais, foi para isso que o cérebro surgiu. Então, todas as nossas estruturas que a gente costuma chamar de superiores do cérebro, né, que é essa parte do córtex pré-frontal, que são o raciocínio lógico avançado, a capacidade de focar a atenção, linguagem, todas essas coisas sofisticadas que a espécie humana consegue fazer com exclusividade, todas essas estruturas evoluíram a partir das estruturas do cérebro que servem para coordenar os nossos movimentos. Inclusive a parte do cérebro que faz o processamento das nossas emoções. Então, quando a gente trabalha a atenção e as emoções através junto do com todo mundo aqui. Quando a gente trabalha a atenção e as emoções através do movimento, isso se expande para a nossa regulação emocional, nossa regulação atencional. Muito legal. Interessante, assim, é bem interessante e realmente faz todo sentido, né? Eu acho incrível, assim, quanto mais eu estudo, eu falo, gente, o corpo humano, o cérebro humano são coisas sensacionais. E é mesmo, né? E aí a ideia seria realmente a gente talvez provar um pouco, né, desse mindfulness aí em movimento, né, para a gente entender, né, como é que é praticar mindfulness, como é que eu posso praticar o mindfulness sem ser nessa posição de lótus. E talvez, Dani, antes da prática mesmo, tu falar um pouco assim, como seria? Quais os tipos de prática que tem, assim, né? Como é que a gente pode exercitar? Eu sempre digo assim... Na verdade, a gente pode usar qualquer prática de movimento que a gente quiser. E pessoas de todos os níveis de habilidade podem praticar. Se você é uma pessoa que é tetraplégica, que está na cama, mas você tem o controle sobre piscar os seus olhos, você pode usar o piscar os seus olhos como uma forma de prática de mindfulness de movimento. Você só consegue mexer seu dedo. Você pode usar o movimento do seu dedo como uma prática de movimento. Se você é um artista marcial que faz um Kung Fu de alto nível, você pode usar o seu movimento de Kung Fu para praticar mindfulness de movimento. Se você é um lutador de boxe, se você é uma dançarina de funk carioca, se você está fazendo faxina, passando um rodo na sua casa, você pode usar esse movimento para praticar o mindfulness de movimento. E isso é sensacional. Qualquer movimento, você pode utilizar ele para fazer ele uma prática. E um movimento que você já vai ter que fazer de qualquer forma. Essa coisa do rodo, parece que é piada, mas eu faço isso. Agora, na pandemia, que a gente tem que ficar limpando a casa 500 vezes por dia, e que a gente fica sentindo que a gente tem que limpar, talvez mesmo quando a gente não precise, eu estou aproveitando todos esses momentos para fazer uma prática e ajudar a cuidar da minha cabeça e da minha saúde mental também. Enquanto você está limpando a casa, né, que é a saúde física, você está cuidando do mental também através da prática. E da prática do movimento, porque eu, que sou instrutora de mindfulness, pratico mindfulness há vários anos, estou tendo muita dificuldade de praticar sentada, parada.
E E algumas às pessoas eu vezes acho. eu fazer uma prática de movimento e depois fazer a prática sentada, eu consigo fazer a prática sentada. Mas do nada, no meio dessa montanha russa que a gente está vivendo, eu falar, ah, não, agora eu vou parar e vou praticar por 40 minutos sentado. Tá muito difícil. É verdade. E Então, se assim, você que está com dificuldade de praticar sentado, não se sinta só, não tem nada de errado com você, não precisa se julgar por causa disso. A gente está numa situação que é muito excepcional, uma situação de ameaça, e diante de uma situação de ameaça, o nosso cérebro reage de uma forma em que biologicamente fica muito mais difícil a gente conseguir sentar e praticar. e eu digo assim, por exemplo, muita gente, a gente já está com menos movimento, né? Da vida mesmo, do dia a dia, porque você está sempre dentro de casa, né? Muitas pessoas também têm a questão do home office, né? Então, você já está sentado muitas vezes, você passa o dia sentado na frente já do computador, né? Então, eu, por exemplo, que faço os atendimentos, então eu fico no computador muito tempo sentada. E aí, quando você está comendo, geralmente você está sentado. Se você for assistir algo, seja na TV, seja um filme, você está sentado. E aí a gente vai trazendo. A gente está muito mais parado, né? E aí a gente já está fazendo tudo isso, que traz também, às vezes, uma atenção já maior para esse local, principalmente se você está muito no computador e tudo isso. E aí, às vezes, parar para praticar sentado é mais uma coisa que, assim, mais um momento do dia que eu tenho que ficar aqui nessa posição, que já é a minha de trabalho, que já é a que eu passo a maior parte do tempo, digamos assim, né? Então, acho que também tem essa E dificuldade. aí eu vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho um problema em 3 discos da minha lombar e eu tenho problema nos meus 2 joelhos. Para mim, a posição tradicional de prática sentada com as pernas cruzadas, ela é ruim para o meu corpo. Ela machuca o meu corpo. Então, habitualmente, eu já não uso essa postura, porque eu sei que eu fazer uma prática longa ali não vai ser legal. Entendi. E Então, eu já reconhecer isso, pratico né? sentada em cadeira, com apoio para lombar, quando eu vou fazer a prática sentada. Normalmente, sem pandemia nem nada. Agora que a gente está o tempo todo no computador, na tela, no virtual, eu acho que a prática do movimento é uma oportunidade que a gente tem de dar uma pausa em muitos níveis, inclusive uma pausa para o nosso corpo, porque uma coisa que a gente sabe, né, a partir do Mindful Eating e do protocolo, né, do Eat for Life, é que o nosso corpo tem fome de movimento. A Uhum. gente precisa alimentar o nosso corpo com o movimento para que ele fique feliz. Sim, e Então, aí a tá gente aí. está dando muito pouco desse alimento para o nosso corpo em função do contexto que a gente está vivendo. Se Sim. a gente puder fazer pausas regulares, sair da frente do computador e fazer uma prática de mindfulness que alia com o movimento, isso potencializa o benefício dessa prática. Porque E aí, cuida do corpo Thaís, e cuida da atenção. trouxe uma pergunta, né? Vocês acham que é mais desafiador em movimento, já que parado é como se a gente se preparasse para fazer aquilo? Eu vou falar minha opinião e aí Dani fala dela, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem muito instituído e muito esse modelo que a meditação ou que o mindfulness e aqui a atenção, ela só vem quando ela fala, acho que preparar-se para fazer aquilo. A gente pode se preparar em movimento também, né? Mas eu acho que essa ideia, muitas vezes, de monge budista, que passa essa coisa de paz, essa coisa da posição de lótus, de fechar os olhos e os dedinhos assim, uma coisa mais ilustrada, eu acho, né? Que traz mais esse momento que eu acho que a gente acha que é um momento de maior atenção. E que às vezes não é a realidade, porque algumas pessoas se sentem extremamente incomodadas, como você disse, por alguma questão física mesmo, por alguma limitação física, em ficar na posição de lótus, né? Essa posição de pernas cruzadas e tudo mais. Como também eu acho que a gente traz algumas pessoas assim, quando só de parar e ficar aqui parada, minha cabeça tá. E aí as pessoas ficam, digamos assim, eu vou usar uma palavra muito nossa, né? Agoniada. A pessoa fica muito agoniada de
de perceber tudo isso, que, óbvio, a gente pode estar em mindfulness ao perceber os pensamentos também, né? Não é não pensar em nada, porque as pessoas acham que vai ser isso, esse livro branco, né? Uma página branca, ou que eu não vou pensar em nada, não é isso também. Mas eu acho que traz também essa coisa de ter que estar parado, de não estar pensando em nada. E aí eu acho que isso também pode causar essa confusão de como seria esse meditar, né? De como seria. Porque eu acho que a meditação, a palavra, inclusive, meditação, às vezes eu acho que traz essa ideia de que tem que ser parado. E eu acho que a questão da preparação é essa intenção que a gente coloca, que pode ser em movimento ou não, né? Maravilha. Isso que você falou resume muito. Preparação é intenção. É exatamente isso. Lembra que a definição do Kabat-Zinn começa a prestar atenção de forma intencional? Uhum. Então, a própria prática do mindfulness, ela é um movimento. É um movimento interno que a gente faz com a nossa atenção. E aí, o que é o mindfulness? É a gente trazer a nossa atenção de forma intencional para alguma coisa. No caso da prática de movimento, essa alguma coisa é a sensação do movimento acontecendo. Então, por exemplo, se o movimento é o meu dedo levantando, a sensação lá no meu dedo, do dedo levantando enquanto ele levanta. Sensação do dedo abaixando enquanto ele abaixa. Sensação do dedo parando de abaixar e começando a subir. Aí, de repente, eu comecei a pensar, nossa, ouvi meu vizinho tossindo. Será que meu vizinho está doente? Ai, meu Deus, meu vizinho, eu gosto tanto dele. Será que ele está bem? Opa, não estou mais prestando atenção. Para onde eu volto? Oi, atenção, era o dedo, né? Volto para a sensação do dedo. Então, o nosso objetivo na prática de movimento é o mesmo objetivo qualquer, é estabelecer a intenção de prestar atenção. A atenção vai embora de qualquer jeito, porque isso é a natureza da mente. Aí a gente vai perceber que a atenção não está onde ela deveria estar. Aí a gente entra com a gentileza e fala: oi, atenção, vem, vão voltando. A minha intenção era prestar atenção no movimento. Vamos lá. É isso a prática. Então, essas são as instruções e a gente vai fazer uma pequena prática de movimento, que eu acho mais legal, em vez de eu dar a explicação neurocientífica do porquê que movimento pode ser mais fácil ou não para prestar atenção, é vocês sentirem isso na prática e depois vocês vão poder contar para a gente se foi mais fácil ou mais difícil. Isso, Então, ótimo. aqui a gente não tem condições cinematográficas ideais para mostrar o movimento para vocês, mas eu vou afastar minha cadeira e vou ficar de pé. Vou também. Vocês não vão conseguir ver meus pés, mas vocês vão conseguir ver meus braços. Eita, se eu ficar em pé, não sei se meu... Eu vou fazer uma sequência de movimentos que, se vocês quiserem, vocês podem fazer sentados também, né? Porque tem gente que às vezes é cadeirante ou não pode se levantar por um motivo ou por outro. Mas eu vou fazer em pé, porque isso me ajuda. E antes de começar o movimento, ou de explicar o movimento, eu vou pedir para vocês fazerem uma pausa. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem preferir manter os olhos abertos, mantém os olhos abertos. Mas o importante é que você leve a atenção lá para a sola dos seus pés, se os seus pés estiverem apoiados no chão. Ou então, se você estiver sentado só com o bumbum apoiado, leva a atenção lá para o bumbum. E sente o apoio do seu corpo. O contato entre essa superfície e o seu corpo que se apoia sobre ela. Sensação. E agora procura perceber se tem algum ponto em que o seu corpo pressiona mais essa superfície e algum ponto que ele pressiona menos. Com certeza vai ter.
talvez tenha algum ponto que nem pressione. Alguma partezinha ali que nem em contato com a superfície está. E agora você vai subindo com a sua atenção e vai percebendo como é que o resto do seu corpo vai se arranjando em cima desse apoio. Então, se você está de pé, como é que as suas pernas estão empilhadas em cima dos seus pés? Se você está sentado, como é que o seu tronco fica empilhado em cima da sua bacia? E aí percebe se de repente seu corpo fica mais para um lado, mais para o outro, mais para frente, mais para trás. Como é essa sensação? Se você não olhar para a sua imagem no espelho, como é que você sabe qual é a posição que o seu corpo está? Como é que você sente a posição do seu corpo? E percebe que em cima das suas pernas tem o seu tronco e no seu tronco tem pendurados os braços. Sente o peso dos seus braços. Agora sente a posição dos ombros. E agora eu vou convidar vocês para darem uma rodadinha nos ombros, assim, ó, trazendo primeiro eles para frente, depois subindo na direção das orelhas, levando para trás e descendo. E aí, quando chegar lá embaixo, para. E sente os ombros de novo. Mudou alguma coisa na sensação? Continua igual? Sente o peso dos braços de novo. Tá igual? Tá diferente? E agora percebe que entre os seus ombros fica o seu pescoço. E em cima do seu pescoço fica a sua cabeça. E que a sua cabeça tem um peso. Que se apoia no pescoço, que se apoia no tronco, que se apoia nos quadris, que se apoia na cadeira ou nas pernas, que se apoia nos pés, que se apoia no chão. E agora tenta sentir o corpo inteiro. Nessa posição em que ele está agora. E agora a gente vai pausar nossa prática um pouquinho e eu vou pedir para vocês compartilharem um pouco o que vocês notaram. Isso foi, teoricamente, com o corpo parado, né? A gente só fez um pequeno movimento com os ombros. O que você notou, Lu? Ai, foi bem interessante, assim, especialmente o ombro, né? Quando você falou para perceber o ombro, tive a sensação de não sensação, né? De não ter sensação no ombro. E aí, quando você falou, levanto, tanto que eu fiz um movimento, era como se eu estivesse fazendo o meu ombro existir no meu corpo, sabe? Eu senti que ele estava aqui. Eu falei, não, ele existe, ele está aqui, né? Foi curioso, assim, perceber esse depois do movimento. Quando você falou também para perceber os braços antes, eu senti eles muito pesados, assim. E eu não estava sentindo antes de você chegar no braço, né? Eu estava com a atenção totalmente focada para antes do braço. E aí, quando você fala no braço, eu senti o peso. E aí, depois do movimento, você falou, note novamente, né, se tá igual. E aí eu percebi que parece que já tinha relaxado mais, já estava mais solto, assim. E engraçado Então, de também na acordo com postura, né?
experiência que você teve só com esse movimento de girar os ombros uma vez, o movimento foi mais fácil de você manter a atenção na sensação do ombro ou ele deixou mais difícil? Muito mais fácil. Porque eu Mais acessei o fácil. ombro. Mais fácil, porque eu Antes você nem acessei. tinha ombro. É, Antes você nem sentia que você tinha braço também, né? é, é isso. Eu tenho essa sensação. E uma coisa legal, vou até sentar um pouquinho. Tem um colega nosso, né, da equipe da professora Tamara, que ele usa uma imagem que é muito legal. A pergunta para vocês é: ao longo do seu dia, quanto tempo vocês andam por aí sem perceber que vocês estão no corpo de vocês? Sem sentir o corpo de vocês ali. É verdade, porque eu acho que a gente passa muito tempo, viu, sem perceber, sem sentir. Sem parar Maior para parte do notar, né? tempo. Às vezes a gente sente do tipo, ai, deu uma topada com o dedão na quina no pé da cama. Aí eu sinto o corpo, aí eu lembro. Aí eu sei, aí eu Ou sei que eu naquela hora que dá percebi. aquela dor no pescoço, porque eu fiquei muito tempo olhando para o celular. Aí eu lembro que eu tenho corpo. É, acho que Ah, a eu Ju está falando que para ela foi parecida também sinto. a É, experiência. Quem quiser contar como foi a experiência, pode digitar aqui nos comentários. sabe, que a gente. E aí, o Matheus, que é esse nosso colega, ele fala assim: a gente tem no folclore brasileiro a mula sem cabeça. Ele diz que a gente normalmente anda por aí como cabeça sem mula. Porque a gente vive o nosso dia a dia como se não tivesse corpo. É A verdade. gente anda por aí quase que desencarnado. E a E, no falta entanto, o corpo está aqui o tempo todo, né? para a gente notar ele, né? Cada movimento dele, como às vezes eu acho que essa soberania que a gente traz para a mente, da importância que a gente dá a ela, mas só a pensamento, que é uma coisa que a gente tem que talvez até perceber, né? Uma coisa que a gente trabalha no It for Life é justamente que nem sempre esses pensamentos são verdade, na maioria das vezes, na verdade, não é, né? E a gente sair um pouco dessa coisa do que é pensamento para acessar o nosso corpo, né? Para acessar essas sensações. E eu acho interessante trazer, por exemplo, o ombro, que é algo que a gente, por mais, não, mas quando eu faço exercício eu presto atenção no braço, presto atenção na perna, talvez eu preste atenção mais no meu tórax, no movimento da respiração, que a gente traz muito, né? Esse de expandir, retrair, mas trazer perceber a sensação de alguns locais que a gente geralmente não acessa mesmo, como o ombro, Não, e os às vezes, dedos. assim, a gente está na academia, a gente presta atenção na primeira repetição que a gente faz, quando muito. Uhum. Né? Tipo, sentei lá no aparelho, eu peguei o peso, presta atenção na primeira. Depois. Aí eu faço 3 séries de 20. Prestei atenção em uma. E o que a gente sabe é que se a gente usa a atenção plena para o movimento, para quem é atleta, para quem é esportista, o desempenho e o rendimento do exercício é muito maior. Então, olha que legal. Faz O total movimento sentido. ajuda o mindfulness e o mindfulness ajuda o movimento. Muito legal, realmente. Acho bem interessante a gente trazer esse olhar, porque eu acho que por exercício físico, o que eu vejo assim do quanto as pessoas assim às vezes muitas vezes estão ali fazendo por fazer, né? Totalmente fazendo por fazer. Então é assistindo alguma coisa, é escutando alguma outra coisa, é resolvendo alguma coisa e tá ali só na repetição. Assistindo a TV na academia, né? Sim. E quando você fala uma série, eu acho ainda muito, porque realmente, às vezes, é o primeiro ou o segundo movimento. Ou aí lá no final, quando o músculo já está pedindo, às vezes, misericórdia, assim, aí talvez você perceba nele novamente, né? Às vezes, no último, né? Aquele que você não tem mais força, que você tá tremendo. É, Que é mais ou menos o equivalente da academia da topada com o dedão do pé no pé da cama, né? isso. E aí é quando você nota, né? Já é no extremo só. Não vem para a presença, eu acho que diária, momento a momento, né? Para esse momento a momento, esse notar.
Que músculo eu estou exercitando? O que é que eu estou trabalhando? Ju falou, né? Isso é assustador quando estamos desconectados do nosso corpo. E o quanto, às vezes, essa desconexão faz com que a gente não trate ele bem, né? A gente não cuide dele verdadeiramente. E, às vezes, algumas pessoas pós-prática trazem essa coisa do... depois da prática, eu tô com dor em algum lugar. E aí, na verdade, você já estava com a dor, você não estava percebendo ela, porque praticar não trouxe a dor, né? Fez você notar você a percebe dor. a sua atenção acorda para o que estava presente ali, que era o como você não percebeu e não cuidou do seu corpo. E o corpo às vezes está falando: ei, preciso de cuidado. Oi, tô aqui, tá doendo, tá incomodando, tá machucando. E você nem percebeu porque você não estava atenta para ele. Uhum. Quanto tempo que a gente ainda tem? A gente ainda tem um tempinho para fazer a prática do movimento mais. Isso. Vamos. É de pé? Me apoiei aqui. Eu resolvi mudar o movimento para um em pé, porque eu estou precisando ficar em pé. Certo. Estou muito tempo sentado. Tô. Então, os pés da gente, que vocês não conseguem ver, eles ficam abertos na largura dos ombros, paralelos, assim, voltadinhos para frente. Uhum. Os joelhos suavemente flexionados, então sem deixar o joelho esticado, travado, assim. Deixa ele, tipo, meio molinho. Mas não precisa ficar agachado, é só Solto. uma leve flexãozinha do joelho, solto. Isso, solto. A mesma coisa com o quadril. O quadril é para ele ficar encaixado só para você sentir que o apoio do seu tronco está indo ali para o pé, né? Sem ficar com o bumbum empinado para trás ou sem ficar com aquele bumbum travado, né? Encaixa, mas sem ter que precisar ficar fazendo força para manter o quadril encaixado. E aí procura manter a coluna alinhada, mas sem também ter que prender a respiração e fazer aquela postura rígida militar. E aí aproveita para checar os ombros, para deixar eles mais soltos também, sem ter que... Às vezes a gente anda com tanta tensão no ombro que parece que a gente está pendurado no cabide. Então a gente pode soltar e pode dar uma leve soltadinha no pescoço também. Essa é a posição inicial. Então a gente vai começar o movimento. A primeira etapa do movimento é muito simples. É simplesmente deslocar o peso para um pé, depois voltar para o centro e deslocar o peso para o outro pé. Não precisa levantar um pé do chão ou não. É só deslocar o peso para um lado e deslocar o peso para o outro. E procura sentir lá no seu corpo como é que o corpo te avisa que você chegou naquele lado que está na hora de voltar. Qual que é a sensação do seu corpo que te fala, opa, chegando, hora de voltar. E agora a gente vai ampliar um pouco esse movimento e vai acrescentar uma outra coisa nesse movimento. Quando a gente deslocar o peso para cá, o peso chegou, e aí a gente vai virar a cintura para o lado de cá. Só um pouquinho. Aí a gente volta o peso. Aí a gente vai virar a cintura. Aí a gente volta o peso.
E aí a gente vira a cintura. E aí, talvez, nessa hora de virar a cintura, você sinta que o calcanhar daquele pé que está com menos peso pode querer levantar do chão. Se for esse o caso, fica à vontade para fazer isso. Então, volta o peso, vira a cintura. Volta o peso, vira a cintura. Todo mundo aprendeu? Agora a gente vai acrescentar mais uma coisa nesse movimento. Foi o peso, foi a cintura. Quando vai a cintura, vai o braço junto. E a mão levanta até mais ou menos a altura do ombro. Aí o peso volta, a mão abaixa. E aí, quando a cintura vem, o outro braço vai. Volta, a mão abaixa. Cintura veio, o outro braço foi. Volta o peso, a mão abaixa. Cintura vem, o braço foi. E aí, talvez, você pode estar percebendo a cabeça tentando analisar o movimento e calcular, e alguma necessidade mental de fazer tudo muito certinho. Se você está perdido na pensação sobre o movimento, solta isso e procura sentir o movimento no seu corpo. E aí você pode, por exemplo, focar a atenção na sensação das mãos. Como é as mãos se movendo pelo espaço? Qual que é a sensação de mover as mãos? Será que as minhas mãos são duras? Será que eu estou fazendo um movimento entrecortado de chega, para, vira, desce? Ou será que eu estou fazendo um movimento mais contínuo? Qual é a diferença da sensação na mão? Eu posso, por exemplo, soltar a tensão das minhas mãos e levar ela para minha cintura ou para os meus quadris. Como é a sensação da minha cintura e dos meus quadris? Girando. Eu posso, por exemplo, soltar a tensão da minha cintura e levar a atenção para a sensação dos pés, do peso que se desloca de um pé para o outro.
E eu posso levar a minha atenção para esse movimento interno, que é o momento em que acontece a decisão de mudar a etapa do movimento. Que é esse momento do comecei a levar o peso do pé esquerdo para o pé direito. Agora comecei a virar minha cintura. E o braço foi junto. Agora a cintura me avisou que já chegou no extremo, então é hora de trazer o peso de volta para o outro pé. Agora o pé me avisou que o peso já chegou lá, então é hora de virar a cintura de novo. Como é que eu tomo essa decisão? Eu faço essa decisão de propósito, ou depois que eu fiz o movimento algumas vezes, eu passei a fazer ela de forma automática? E aí a gente vai fazer o movimento mais uma vez para cada lado. E aí vai parar. Chegou no centro, para. Sente o corpo. Percebe como está a sua mente, como estão suas emoções agora. E aí, quem quiser, pode compartilhar o que notou com esse movimento simples, mais ou menos simples, né? Que a gente fez agora, o que aconteceu com a atenção. Eu vi que entrou um monte de gente querida, a Raquel Lullier, que também trabalha com esse protocolo, trabalha com famílias, com crianças, com os dragões. Eu vi que entrou a Natália, nutrição com personalidade, um monte de gente bacana. Ai, Dani, foi muito rica essa experiência. Assim, primeiro já vou agradecer, né? Obrigada. Que leveza, assim, me trouxe muito essa sensação de leveza, assim, quando você falava das mãos, assim, de uma coisa meio harmonizada, né? De como o corpo vai levando a gente. E aí eu sentia o peso, assim, o que é que me dizia para parar? Talvez o peso tá inteiro do lado, né? De um lado, e eu já ter soltado o outro inteiro. E aí, não, eu acho que agora é hora de voltar. E aí, de voltar. E esse movimento, no começo, quando você falou, parecia que você estava falando para mim, né? Você tá apegado. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? E depois eu falei, não existe certo e errado. É o que eu tô sentindo agora e que eu tô percebendo, né? E aí eu fui acessando cada o braço, o movimento do quadril e de como isso parecia uma coisa meio dança, uma coisa fluida, assim. Eu senti o fluir, assim, uma leveza. Eu não sei se você já foi no Rio, eu falando agora me remeteu a isso, né? O Museu do Amanhã, que tem um tecido assim que fica o tempo todo, eles têm um negócio lá para controlar. E aí acho que me veio essa coisa da leveza, sabe? De que a gente pode levar o corpo, talvez entregar o corpo ao movimento. Você falou que você sentiu muito essa sensação da leveza e da fluidez nas mãos. Sim. Teve alguma outra parte do seu corpo que você percebeu essa sensação? Acho que se eu falar vai ser agora, né? Notando agora. Durante, não. Acho que durante foi, quer dizer, o braço junto com a mão, né? O braço junto com a mão no movimento.
Talvez um pouco do quadril. Nas pernas, eu acho que não. Nas pernas, eu estava mais sentindo a alternância do peso. A alternância do peso, mas no quadril, talvez. Esse ir e vir. Ir, né? Como uma dança. Eu acho que a gente... E Estamos pode falar. Nos últimos minutinhos aí. Só não, pra eu ia gente... perguntar se alguém queria compartilhar um pouco sobre alguma coisa que notou. não sei quem tava com a gente aí, né? A live... Como a Eu gente tô tá vendo bem que tem pertinho... gente que entrou agora, então não teve a chance de fazer o movimento para saber como é que é. Mas a live vai ficar salva, né? Quem quiser, quem ficar curioso aí, eu vou deixar a live salva. E eu vou tentar... eu peguei um programa agora que eu tô vendo se eu consigo baixar as lives e disponibilizar depois no YouTube. Porque aí, né, a gente já tá aqui no finalzinho, mas aí disponibilizo para quem no horário não pôde estar presente, né? Ou entrou e teve que sair por algum motivo, conseguir acessar depois. A gente já está no... A contagem regressiva já começou aqui para mim. Então, já vou te agradecer, Dani. Muito obrigada pela Eu que oportunidade agradeço. dessa prática. Foi muito rica. Acho que eu aprendi bastante aqui nesse momento nosso. E dizer a todo mundo que vocês podem encontrar, né? Você pode falar, Dani, no teu Instagram, né? Para entrar em Tem meu contato, para Instagram, saber. semente.mindfulness, e amanhã eu estou começando uma turma nova de mindfulness que ainda tem vaga. Quem quiser, me procura. Uma ótima oportunidade aí de prática. E eu vou aproveitar, né, que Turma você falou da online. turma aberta. Eu também estou com uma turma que vai começar, né? Dia 13 de maio, para o protocolo, né? Do Mindful Eating, né? Que é o programa Comendo para a Vida. A ideia da gente comer mais consciente, com práticas de mindfulness também, que é a base, né, de todos os programas. Muito obrigada, viu, Dani? Que a gente vai ser... Vão derrubar... O Instagram vai derrubar a gente Eu aqui que agradeço. no tempo. Foi um super prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada, boa semana, se cuide e a gente se encontra. É isso aí. Obrigada, gente, quem esteve com a gente, quem praticou. E quem não tem a oportunidade de praticar, a live vai ficar salva. Tchau, tchau. Beijo.